Vamos lá para o vídeo de hoje do nosso quadro Você Sabia? O tema de hoje é: nenhuma empresa paga os mesmos impostos no Brasil. Chocante. Está diante de uma grande descoberta. O Brasil é um país que sim, cobra muito caro em impostos frente ao que ele devolve, ao que ele entrega. Porque afinal de contas, o dinheiro dos impostos, assim a gente fala em geral, tributos, etc., servem para financiar o governo esse que deve devolver para a população bem-estar social. O que eu quero dizer com isso? Estradas de qualidade, saúde pública, educação, segurança, dentre outras obrigações que são do governo e que na prática a gente sabe que tudo isso que eu falei está extremamente defasado, está muito ruim o que a gente recebe de volta no Brasil, mas a cobrança continua muito alta dos impostos. A grande novidade é que quando você tem uma empresa, acredito que é o seu caso, você é um empresário, o tipo de empresa e principalmente o modelo de negócio dessa empresa diz qual será a carga tributária, qual será o valor total em impostos que essa empresa vai pagar sobre o seu faturamento ou sobre o seu lucro ou sobre algum valor que ela elegeu como aquela base dos impostos que ela tem que pagar. Então, meu intuito no vídeo de hoje é te mostrar quais são os critérios que você deve se atentar que vão afetar a carga tributária da empresa lá no final, lá na ponta. Para começo de conversa, a gente começa escolhendo o que essa empresa vai fazer. Então, a atividade principal e as atividades secundárias dessa empresa são mais importantes num primeiro momento até do que o regime tributário, depois eu vou falar disso. Mas basicamente o que a atividade vai importar? Vou dar um exemplo já começando a falar de um planejamento tributário. Se você trabalha com educação e resolve entregar essa educação apenas e exclusivamente através de prestação de serviço de treinamentos ou aulas ao vivo, você vai emitir uma nota fiscal como prestação de serviço e vai ter uma carga tributária que pode variar aí, dependendo do faturamento, de 10, 12, 15, 16% de carga tributária, depende do faturamento. Se você resolve entregar educação também, mas a sua atividade principal é comércio de livros e e-books, e você entrega como um bônus essas aulas ao vivo ou videoaulas gravadas, a sua carga tributária será principalmente em cima ou exclusivamente em cima de livro ou de e-book que tem imunidade tributária e que a carga tributária dessa empresa gira na faixa de 3 a 6% em cima do faturamento. Então a gente já vê que é metade ou às vezes até um terço da carga tributária que duas empresas do mesmo segmento estão sujeitas. O que mudou? Qual é a atividade principal? Quais são as atividades secundárias? Como que esse modelo de negócio está estruturado? Então, é por aí que começa a lógica da carga tributária. E tem mais um exemplo para você. Quando a gente está falando de empresas que vendem mercadorias, por exemplo, o tipo da mercadoria vai ditar quais tributos incidem naquela mercadoria. Então a gente tem um caso clássico, já ficou famoso aqui no Brasil, que é o do sonho de valsa. O sonho de valsa ele era um chocolate, assim estava escrito na embalagem, na composição do produto. Sendo um produto de chocolate, ele tinha um imposto que incidia sobre ele de 5%. Quando a empresa resolveu fazer um planejamento tributário, mudando um pouco o seu modelo de negócio, a característica daquele produto, aquele chocolate, aquele sonho de valsa foi transformado num wafer. Então, em vez de ser um chocolate, virou um wafer, e o wafer com uma cobertura sabor chocolate. Só por isso, esse imposto de 5% que eu mencionei deixou de existir. Por quê? No wafer não incide esse imposto, enquanto que no chocolate incide. Isso tudo foi feito com muito trabalho, com muito estudo, buscando não reduzir a qualidade e o sabor do produto e alterando minimamente a embalagem do produto e a composição dele, fazendo com que a empresa, a Lacta, tivesse uma redução de carga tributária de 5%. Temos ainda um outro exemplo agora envolvendo o McDonald's. Resolveu transformar o seu sorvete numa bebida láctea, numa sobremesa láctea, melhor dizendo. Sendo sorvete, tinha maior carga tributária. Sendo um produto lácteo, tem uma carga tributária menor. Então, os três exemplos que eu citei mostram que no Brasil, a forma como você entrega o seu serviço ou o seu produto dita a sua carga tributária. E eu não quero parar nessa parte apenas superficial do conteúdo. Vocês sabem que o meu compromisso aqui é entregar um conteúdo valioso e profundo,
o mais alto nível de criteriosidade, se é que essa palavra existe. Então eu vou mergulhar ainda mais fundo, mas antes de eu mergulhar mais fundo, já peço para você deixar o seu like nesse vídeo, deixar aqui o seu comentário me passando seu feedback, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Agora sim, qual é o ponto-chave disso tudo? Você não é obrigado a ter somente uma empresa, entregando um serviço ou um produto. O planejamento ele pode ser mais bem estruturado quando você tem algumas empresas interrelacionadas. Existem empresas aqui no Brasil que trabalham com o ramo da educação, entregam treinamentos, mas também livros, e-books, videoaulas, etc. Tudo que é possível entregar. E o que acontece? Essa empresa primeira, vamos chamar assim, empresa número 1, fez a venda. Dessa venda feita para o cliente, ela recebeu um valor e ela escolheu um regime tributário chamado lucro real. No lucro real, o imposto que é pago é em cima do lucro. Então é preciso apurar quanto aquela empresa gerou de lucro efetivo. Vamos supor que nessa operação, essa empresa 1, ela vendeu 10 milhões e ela teria no final 4 milhões de lucro, porque ela já pagou todas as suas despesas, os seus custos, sobrou lá 4 milhões. Só que ela não para nesses 4 milhões e paga o imposto em cima dos 4 milhões. Ela pega os 4 milhões e ela gasta tudo, deixando essa conta zerada. Zerando a conta, como é lucro real, não gerou lucro, não há nenhum imposto a pagar, nessa lógica simplificada. Tá, Eduardo, mas esses 4 milhões ela gastou tudo aonde? Porque no fim a empresa precisa guardar caixa, precisa ter responsabilidade financeira? Com certeza. Ela gastou esses 4 milhões comprando livros de uma editora que também é uma empresa do mesmo grupo que ela. Isso quer dizer o quê? Aqueles 4 milhões são faturados pela editora no regime do lucro presumido, aonde a carga tributária em cima de livros é de aproximadamente 2,8%, só que nesse exemplo é 2,8% em cima dos 4 milhões, não em cima dos 10 que era o faturamento total da empresa, e com isso o imposto foi pago na ordem de 2,8% em cima de 4 milhões. Aquela empresa, a editora, realmente pagou o imposto, sim, mas foi pago o imposto não em cima do total, e sim do que seria o lucro. Então sobrou lucro na editora, sim, lucro esse que pode ser distribuído para os sócios, pode ser reinvestido no negócio, seja qual for a escolha do que vai ser feito com o lucro. E se a gente olhar em cima do faturamento de 10 milhões, o pagamento de 2,8% de imposto em cima apenas de 4%, isso representa menos de 2% em cima dos 10 milhões. E é assim que essa empresa faz uma estratégia, uma engenharia, usando mais empresas, atividades diferentes e sinergia entre elas para otimizar ao máximo a carga tributária. Não tenha dúvida que é isso um dos pilares-chave que faz a diferença no Brasil. Pura e simplesmente porque outras empresas que queiram concorrer, que queiram competir, mas estão lidando com carga tributária de 10%, 15%, 20% ou mais, elas simplesmente têm uma desvantagem na sobra do dinheiro no seu caixa, do lucro gerado absurda. A diferença é muito grande, não tem como competir. Você pega essa diferença que a empresa com planejamento teve de economia tributária de mais de 10% e você projeta isso 1 ano, 2, 3, 4... Em 10 anos, essa diferença equivaleu a 100%. É quase como mais o dobro do crescimento ou mais um ano inteiro de faturamento sem ter faturado esse um ano inteiro. Pura e simplesmente economizando carga tributária em comparação a outra empresa que não economiza. Mas o nosso vídeo não acaba aqui e o conhecimento sobre a área tributária e o planejamento e a escolha tributária não se resume às atividades, a essa engenharia tributária que eu acabei de explicar para você. Leva também em consideração os 3 regimes tributários mais conhecidos: o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Vou dar uma visão geral simplificada para você aqui dentro do nosso vídeo, do tempo que a gente tem, porque muitos empresários já conhecem esse regime. Então, quais são os grandes pontos? Simples Nacional, indicado para empresas que estão no início, que tem um faturamento de até 4,8 milhões ano, mas o percentual do imposto aumenta de acordo com o faturamento da empresa. Então, se a sua empresa fatura menos, que, por exemplo, R$1 milhão no ano, R$1.500.000 no ano, provavelmente o Simples Nacional vai trazer uma carga tributária menor para você. Mesmo sua empresa sendo pequena, quando ela começa a faturar 2, 3, 4 milhões no ano, você não precisa nem esperar chegar no limite de 4,8 milhões, pode ser que o Simples Nacional já está custando mais caro em função desse aumento de alíquota de acordo com o faturamento. Esse é um regime
Simplificado, uma única guia, a guia DAS, a guia do Simples Nacional, pagou imposto, assunto resolvido. Só que, até mesmo dentro do Simples, existem classificações diferentes de atividade. Tá vendo que atividade faz diferença? Então, um escritório de advocacia, por exemplo, está incluído no anexo 4 do Simples Nacional, que tem certas alíquotas de imposto, enquanto que uma prestação de serviço de outra natureza pode estar no anexo 3 ou no anexo 5. Depende da atividade principal, depende do enquadramento dessa empresa. E no anexo 3 ou 5 as alíquotas são diferentes. Então, de novo, regime tributário importa, mas principalmente as atividades. Depois a gente tem o lucro presumido, que o lucro presumido basicamente ele pega o faturamento, cada atividade já tem um percentual presumido de lucro. Então, por exemplo, nos serviços, se presume 32% de margem de lucro, então se eu faturei 10 milhões, eu pego 32% disso, que vai dar 3 milhões e 200, eu imagino que o lucro é 3 milhões e 200, aplica as alíquotas de imposto do lucro presumido, e em cima dos 3 milhões e 200 vai gerar carga tributária a pagar. Normalmente gira entre 14%, 15% e 16% a carga tributária do lucro presumido, sabendo que no lucro presumido nós podemos ficar lá até um faturamento de 78 milhões de reais por ano. E depois o outro regime, o último, é o lucro real. O lucro real, realmente nós temos que fazer conta. Por quê? Porque no lucro real não é apurado um imaginário de lucro, mas sim é contabilizado tudo que foi faturado, tudo que foi gasto, quanto sobrou, esse é o lucro. É em cima disso que nós vamos aplicar a carga tributária. Pode ser que no final dê menos imposto ou mais, depende de quanto de lucro que sobra e depende de mais uma coisa. No lucro real, muitas das despesas, dos gastos, servem de crédito na hora do pagamento dos impostos. Isso é um pouquinho complexo, então vamos dar uma explicação bem simplificada para ficar claro. Imagina que a empresa ela faturou 10 milhões, gastou 5. Sobrou 5 para ela pagar o imposto no lucro real. Tranquilo? Tranquilo. Só tem um porém. Antes de ela pagar o imposto em cima dos 5 milhões, daqueles 5 que ela gastou, pode ser que 3 milhões dão direito a crédito. O que esse crédito quer dizer? Que além de descontar dos 10 milhões os primeiros 5 que são despesa, eu desconto mais os 3 que são crédito para depois eu pagar o imposto em cima dos 2 milhões, nesse exemplo que eu dei. Então o lucro real ele é muito mais complexo e difícil, porque você tem que apurar o lucro efetivo, você tem que avaliar quais itens, serviços ou despesas dão direito a crédito para depois pagar o imposto. Pode ser que seja mais barato estar no lucro real, depende da empresa, do tamanho, do segmento, da atividade, do estudo que vai ser feito sobre ela, mas, sobretudo, precisamos dizer que com certeza a empresa do lucro real ela tem mais custos jurídicos, de contabilidade e administrativos, porque é muito mais complexo fazer todas essas contas. Então, cada caso deve ser avaliado como um caso individual, ser feitas suas próprias contas e, com isso, entender qual regime tributário que faz mais sentido linkada a cada atividade que seja mais interessante para o negócio. E agora é importante dizer ainda para você, se você quer saber mais sobre planejamento tributário, como reduzir carga tributária, se você tem uma empresa que é do ramo da educação, não deixa de assistir outro vídeo que tem aqui no nosso canal que vai te mostrar mais detalhes de como fazer esse planejamento ser implantado na prática para a sua empresa e com isso você ser uma das empresas que paga menos imposto possível aqui no Brasil.